Livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: vamos ler a partir do 4, versículo 4. E olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se, e o resplendor ao redor dela. E no meio, uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. E no meio dela saía a semelhança de 4 animais. Olha o Senhor mostrando para Ezequiel o que ele mostrou para João. E esta era a sua aparência, e tinha a semelhança de um homem. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés, como planta de um pé de uma bezerra, e luzia como cor de cobre polido. E tinha mãos de homens debaixo das suas asas, e aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos, e as suas asas, e uniam-se as suas asas umas às outras. Não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto, e a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. E a mão direita de todos os 4 tinha rosto de leão, e a mão esquerda de todos os 4 tinha o rosto de boi, que é a mesma coisa que fala em Apocalipse, e também rosto de águia, e todos os 4. E os seus rostos e as suas asas eram separadas em cima, cada qual tinha 2 asas juntas, uma a outra, e 2 cobriam o corpo deles. E cada qual andava diante do seu rosto para onde o Espírito havia de ir, e iam, e não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardente, e como a aparência de umas tochas de fogo. E corria por dentre os animais, e o fogo resplandecia, e o fogo saía, e relâmpagos. E os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. E o aspecto das rodas e das obras deles era como cor de turquesa, e os 4 tinham a mesma semelhança, e o seu aspecto era, e a sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra roda, e andando elas andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam. E estas rodas eram tão altas que metia medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles, e elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. E para onde o Espírito queria ir, ia, para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam, e defronte deles, porque o Espírito da criatura que vivente estava nas suas rodas. E andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevava-se também as rodas defronte deles, porque o espírito dos animais estava nas rodas. E sobre as cabeças dos animais havia uma semelhança de firmamento, como aspecto de cristal, e terrível, estendido por cima e sobre as suas cabeças, debaixo do firmamento, e estavam as suas asas direitas, uma à direita e a outra, cada uma tinha 2, que lhe cobriam o corpo, e uma com a banda a qual tinha outras 2, o que cobriam a outra banda. E andando eles, ouvi ruídos das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz de onipotente, voz de um estrondo, como estrépito de um exército,
parando, e eles baixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas, e por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de um trono, como de uma zafira, e sobre a semelhança do trono, havia como a semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como cor de âmbar, e como aspecto de fogo pelo interior deles, e desde a semelhança dos seus lombos, e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos, daí para baixo, e vi como a semelhança de fogo, e o resplendor ao redor dele. E como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era, aleluia, aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre meu rosto, e ouvi a voz de quem falava, disse-me: Filho do homem, põe-te de pé, e falarei contigo. E então entrou o Espírito quando falava comigo, e me pôs de pé, e ouvi o que me falava. É ou não é o que está escrito em Apocalipse? Os 4 animais. Qual a diferença da visão de Ezequiel para a visão de João? Ezequiel, ele viu a visão de baixo para cima. Ele viu de baixo para cima. João viu a visão de cima para baixo. Mostrando que João, ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele foi arrebatado e viu coisas inefáveis. Ele estava diante do trono. Ezequiel viu de baixo e viu o Senhor assentado no trono lá em cima. Mostrando que os dois tiveram a mesma experiência. Mas por que o Senhor relatou isso no livro de Ezequiel? Porque ele quis trazer isso no livro de Ezequiel e depois ele mostrou a João a mesma coisa. O que ele quis mostrar com isso? O Senhor quer mostrar que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Ele é um Deus que não muda. A sua palavra, ela continua prevalecendo, sendo verdadeira. As coisas que Ele prometeu no passado, Ele cumpriu. E as coisas que Ele promete no futuro, Ele cumpre. Então a visão de Ezequiel, mostrando o trono, e uma semelhança que mostra que Ezequiel, ele caiu sobre o seu rosto. E quando João também teve a visão do Senhor, ele caiu como morto aos seus pés. Mostrando que não tem como ficar de pé diante da glória de Deus. Então João também caiu aos pés do Senhor. E ele disse, ele tomou a mão de João e disse: não temas, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou a geração de Davi. Eu fui morto e revivi, e eis que vivo pelos séculos dos séculos. E o Senhor falou que Ele é o mesmo. O Senhor mostrou para João as coisas que iam acontecer. E disse: escreve-as, para que quando isto se acontecer, testifique que aquilo já foi dito no passado e se cumpra no presente. Aleluia, glória a Deus. E no livro de Apocalipse, dizendo no princípio, e disse: depois destas coisas, no capítulo 4 de Apocalipse,
Versículo 1 diz: depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo e disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas, ou seja, depois de quais coisas? O que o Senhor já tinha mostrado para João, falando sobre as 7 igrejas, mostrando que as igrejas têm que se preparar para a volta do Senhor. As igrejas têm que estar preparadas. Então o Senhor disse para ele: mostrar-te-ei as coisas que depois destas, que ele já tinha mostrado sobre as igrejas, que devem acontecer. Então não tem como mudar. O Senhor disse que vai acontecer. A palavra dele é fiel. A palavra dele se cumpre. E ela verdadeiramente é lâmpada para nossos pés. Aleluia. E ele deixou esta porta aberta para a igreja verdadeira, que guarda a sua palavra, se manter de pé. Olha o que ele fala para a igreja de Filadélfia. Ele diz: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto: diz o que é santo, aleluia, e o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Glória a Deus. E ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha isso. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Olha só, meu Deus. Ninguém pode fechar a porta que Deus abriu para você. Ninguém pode fechar. Eis que pus uma porta aberta diante de ti, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esta porta que João está vendo aberta é a porta da salvação. Mas o Senhor permitiu que ele adentrasse para mostrar a ele, revelar as coisas que iam acontecer. Versículo 2: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Oh Deus maravilhoso, louvado seja o teu nome, Senhor. Deus tremendo, Deus maravilhoso. Que visão espetacular que João teve. Que visão tremenda que teve Ezequiel, vendo o Senhor sentado no trono. Mas a experiência de João foi tremenda, porque ele estava diante do trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono. Sabe o que significa isto? O arco celeste estava ao redor do trono. Quando o Senhor acabou a terra em água, ele deu uma palavra, e ele disse que não acabaria mais a terra em água. Por isso ele deixou a marca do arco celeste. Quando chove, você vê o arco-íris, que chama arco-íris, que é arco celeste. Você vê a marca, é Deus falando para mim e para você: eu cumpro com a minha palavra. Eu cumpro com a minha palavra. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir.
Quando ele se revela e mostra o arco, ele está dizendo que ele é o mesmo, e a palavra dele se mantém firme. Aquele que não tem variação, nem sombra de dúvida. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E havia sentado sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestidos brancos, e tinha sobre as suas cabeças coroas de ouro. O que a palavra fala? Ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Esses 24 anciões que estão descritos na palavra, mostra que são as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, as quais o Senhor disse que vós julgarão as nações. Então está posto no céu 24 tronos, a qual o Senhor, ele diz que eles julgarão as nações, mostrando que o Senhor, ele cumpre com a sua palavra. Aleluia. E do trono saía relâmpagos e trovões e vozes diante do trono, e ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, e é semelhante ao cristal, e no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Esse mar de vidro mostra a visão que João teve. Ele viu aquele mar de vidro. Ezequiel, ele viu o mar de vidro acima, ele estava embaixo. Ele viu de baixo. João viu de cima, mostrando que a visão era a mesma. Aleluia. E ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Esses olhos mostram as rodas, que mostra lá em Ezequiel, cheios de olhos. E por que esses olhos? Porque Deus vê todas as coisas. Nada fique oculto aos olhos de Deus. Quando mostra as 4 rodas, está dizendo que o Senhor, ele visitaria, ele alcançaria os 4 cantos da terra. Ele tem a visão de todos os lugares da terra. As 4 rodas significa que é em contorno da terra. Ele faz com que ele tenha visão de tudo. E os 4 animais com os olhos cheios, as asas cheias de olhos, mostrando que o Senhor tem a visão de tudo, tem tudo sob o seu controle, nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor. A sua luta, a sua dificuldade, o Senhor está vendo. O Senhor sabe o que você precisa, o Senhor sabe da sua dificuldade, e Ele é o galardoador daqueles que o buscam e o amam. Aleluia, glória a Deus. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal, e o rosto como homem, como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. A mesma visão de Ezequiel, mostrando os mesmos animais. Aleluia. E por que o Senhor fez mostrar para Ezequiel e mostrar para João esses 4 animais?
o que significa estes 4 animais. Esses 4 animais representam Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. É o leão que tem força. É aquele que vinha através da tribo de Judá. Jesus é o bezerro, mostrando também Ezequiel que era o boi, que é o filhote, que é o bezerro, mostrando submissão, mostrando sacrifício. Como ovelha muda foi levada ao matadouro, mostrando que o Senhor se sacrificaria pela humanidade. O leão mostra a sua força, o bezerro mostra a sua obediência a Deus, ao Pai, a submissão, o amor de se sacrificar por mim e por você. Jesus representa o homem, como mostra o animal com cara de homem, representando que Jesus veio 100% homem sobre esta terra, mostrando que ele veio como homem, para pagar um alto preço. Jesus não veio 100% Deus, 100% homem. Jesus veio 100% homem, para pagar o pecado da humanidade. E Jesus, como homem, pagando o pecado da humanidade, ele mostrou que somos capazes de suportar as dificuldades e as aflições deste mundo, a negar as coisas deste mundo que tenta corromper o ser humano. Jesus veio sobre esta terra e não pecou. Ele nasceu, ele viveu, ele cresceu, ele viveu. Ele morreu e ele ressuscitou. Sem pecado. Aleluia. Jesus representa a águia. Por que a águia? Porque a águia, ela tem a visão privilegiada. Ela tem a visão do alto. E a visão do alto, ela vê tudo. Quem está embaixo não tem a mesma visão de quem está em cima. A amplitude da visão, o Senhor vê todas as coisas. E a águia é um animal veloz, rápido, sagaz. Um animal que, quando ele vai pegar sua presa, ele se prepara à distância. E o bote é praticamente certeiro. Jesus, quando ele tem que trazer uma resposta para cada um de nós, que ele envia o anjo, ele vem na velocidade, luz, representando uma águia, para trazer uma resposta. Às vezes a batalha, a guerra, mas a resposta chega. Então Jesus está representado nesses 4 animais. Mas por que o Senhor mostrou isso? Por que o Senhor revelou isto para Ezequiel? Jesus não havia nem sido nascido. Isso é para confirmar o que o Senhor iria fazer com João. É para confirmar aquilo que ia acontecer lá na frente. É só a confirmação daquilo que iria acontecer. O que foi dito para Ezequiel, naquela época, mostrando esta visão, e o que foi mostrado para João, é a confirmação do que Deus deixou para mim e para você. O que o Senhor deixou para a sua igreja. O livro de Apocalipse, ele mostra os acontecimentos do fim, e mostra que temos que nos preparar para este fim. E como nos preparar? Através da palavra, amém?
Mas o que o Senhor quis mostrar com mais detalhes é que o leão simboliza Mateus, o bezerro simboliza Marcos, o homem simboliza Lucas e a águia representa João. Os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos. O que o Senhor quis mostrar lá atrás a Ezequiel: eu vou preparar o evangelho para a salvação da humanidade. Então ele colocou na representação dos animais. E quando ele revela isso para João em Apocalipse, no livro de Apocalipse, dizendo isto, ele quis dizer que Mateus, o livro de Mateus, de Marcos, de João, de Lucas, os 4 evangelhos, mostrando que é o Senhor. Você vê que os 4 evangelhos falam de quem? Amém? Jesus. Os 4 evangelhos falam de Jesus. Os 4 animais representam Jesus. Os 4 evangelhos representam Jesus Cristo. O que nós precisamos para ser salvo? Jesus Cristo, igreja. O que nós precisamos para ser salvo é Jesus Cristo. O que ele descreveu lá em Ezequiel, mostrando, representando os animais, e ele confirma em João, mostrando os 4 animais, mostrando que o evangelho chegaria aos 4 cantos da terra, mostrando que o evangelho é Jesus alcançando os 4 cantos da terra. É mostrando que o evangelho, ele é a base para a salvação, igreja. A palavra diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo e lhe serás concedido. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Os 4 evangelhos, igreja. O avivamento da igreja, o último avivamento. O avivamento só vai avivar aquele que morreu. Aquele que morreu para este mundo, aquele que morreu para as coisas deste mundo e ressuscitou com Cristo Jesus. Então ele vai ser avivado através de Mateus, ele vai ser avivado através de Marcos, ele vai ser avivado através de Lucas, ele vai ser avivado através de João. Olha bem, olha as coisas que estão descritas. O Senhor revelando a salvação através dos evangelhos. Aleluia. Mostrando as características de cada livro. Mostrando que cada livro do evangelho ele tem uma particularidade, direcionada individualmente, mostrando, e aí representa os 4 animais, porque lá em Ezequiel mostra que todos os 4 animais, eles têm as mesmas caras, cara de homem, cara de águia, cara de leão, cara de bezerro. Por quê? Porque os 4 representam Jesus. Os 4 representam Jesus, igreja.
mostrando que Jesus, ele é o Evangelho. Quando o Senhor fala que ia dar um novo testamento, Ele está dizendo que esse novo testamento, Ele está nos dando para que nós tenhamos direito à herança, e essa herança é a eternidade. Quando Ele coloca que vai dar um novo testamento, Ele está dizendo: eu vou partir, eu vou pagar a sua dívida, e eu vou te deixar uma herança. Não é ouro, não é prata desta terra. A herança que eu deixo para ti é a minha palavra, porque através dela você vai herdar uma herança que não tem preço, que é a sua e a minha salvação. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então o Senhor, através de João, ele relata todos os fatos, tudo o que iria acontecer nos últimos tempos. Então, é como se ele deixasse separado o livro, os 4 evangelhos, e dissesse assim: segue esses 4 livros. A Bíblia, se ela não tivesse o restante das Escrituras, e só tivesse os 4 evangelhos, seria suficiente para a igreja se salvar. Os 4 evangelhos é a base da igreja. Porque você tem que ser forte como o leão, como Jesus disse. Você tem que ser como o bezerro, submisso. Você tem que ser como homem. Você é um homem. E somos limitados ainda. E por que o Senhor veio mostrando, representa como homem? Porque Jesus, ele só tinha uma coisa: a palavra no seu coração. Ele era a própria palavra, ele é o verbo em ação. Ele é a palavra viva. Ele é a palavra em movimento. E ele, como homem, ele passou situações e circunstâncias, mostrando que somos capazes de suportar a tudo que possa vir contra a minha vida e contra a sua vida. Mas esteja no seu coração enxertado os evangelhos, a palavra de Deus, pois é o evangelho que vai te sustentar. Cada livro do evangelho, ele tem uma característica. Nós lemos os evangelhos, parece até que estamos lendo a mesma coisa, e lemos a mesma coisa, porém com um olhar diferente, e direções diferentes. O livro de João, então, ele é mais... Por que ele representa a águia? Porque João, ele tinha uma visão mais ampla do que os outros viam, do que os outros evangelhos. Quando Jesus, ele estava no sepulcro, está no evangelho de João, quando foram procurar o corpo do mestre, que ele já tinha sido ressuscitado, e entrou no sepulcro, Pedro, João correu primeiro, mas João não adentrou direto, mas Pedro entrou o sepulcro. E quando Pedro viu aquilo, viu que o mestre não estava lá. Mas João, quando adentrou o sepulcro, e que ele olhou o local onde o mestre estava, e viu os lençóis no chão, e o lenço que cobriu o seu rosto,
enrolado num canto à parte. Ele relata isso no livro de João, no Evangelho de João. Quando ele relata isso, mostra um costume judaico, que quando uma pessoa era convidado para uma festa, em que ela se sentia muito bem tratada, muito bem recebida, então ela pegava o seu lenço em particular, enrolava e colocava num canto à parte, porque quando o dono da casa fosse limpar o local, fosse ver e encontrasse aquele lenço, sabia o que queria dizer aquilo. E o que queria dizer aquele lenço? O significado daquele lenço à parte num canto: foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom estar no meio de vocês. E que eu um dia voltarei. Mostrando que Jesus dizendo que eu voltarei. E o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva preparada, a sua noiva adornada, a sua noiva com vestes limpas, a sua noiva com vestes puras. Então, os evangelhos é a base da salvação para a igreja. Jesus, ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. Não tem como se salvar sem Jesus. Por isso, a salvação está nos 4 evangelhos. Coma os evangelhos. Olha o que ele falou para João: coma este livro, ele vai ser doce na sua boca como mel, e quando chegar no seu ventre vai ser amargo. Ou seja, não é fácil, é maravilhoso conhecer o evangelho, e quando nós conhecemos, nós continuamos, nós nos fortalecemos, mas as lutas vêm, as dificuldades vêm, é como o amargo que vem no estômago. Então o Senhor, ele mostra que este evangelho, os 4 evangelhos, eles foram preparados antes da fundação do mundo. Ele preparou a sua palavra para a salvação da sua igreja. Por isso é necessário que nós conhecemos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo, porque o Senhor, ele tem deixado uma porta aberta. E ele diz: tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Não é livrinho de autoajuda, não é livro de escola bíblica dominical, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho pregado. Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo e lhe serás concedido. A palavra de Deus, os evangelhos, que representam os 4 animais, que representa Jesus nos 4 animais, e que representa os 4 evangelhos, mostrando Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E os 4 animais tinham cada um per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso,
Quando ele fala santo, ele quer dizer santo Deus Pai, santo Deus Filho, santo Deus Espírito Santo, porque os três são um. Porque o Senhor enviou o seu Filho, enviou depois o Espírito Santo para nos conduzir e nos condicionar as nossas vidas na sua presença. Ele veio para nos convencer da justiça, do juízo e do pecado. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça e glória, aleluia, e os que estavam assentados sobre o trono, e ao que vive para todos sempre, e os 24 anciãos prostravam diante do que estava assentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todos sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é o Senhor de receber a glória, a honra, o poder. Aleluia. Porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Aleluia. Glória a Deus. Por que eles lançaram as suas coroas aos pés do Salvador? Porque eles não eram dignos de estar ali. Eles só conquistaram a coroa da vida pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eles só alcançaram a coroa da vida por Jesus Cristo. E lançaram aos seus pés, porque Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de domínio, de majestade. A Ele a glória, a Ele a glória. Palmas para o Salvador. Ele é digno de glória, Ele é digno de honra, Ele é digno de todo poder e majestade. É Ele, por Ele e para Ele são feitas todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado, meu Pai, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra, pelo evangelho que o Senhor verdadeiramente deixou descrita. Oh, Deus maravilhoso, Deus santo, justo e verdadeiro. Nada acontece por acaso, todas as coisas estão patentes diante de ti, Senhor. O Senhor detém todo o poder no céu e na terra. Aleluia, glória a Deus. E os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todos sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, aleluia, e por tua vontade são e foram criadas. Se estamos de pé, é porque até aqui nos ajudou o Senhor. Se estamos vivos, é porque fomos escolhidos. Não tenha, quando você nasceu, havia milhões e milhões e milhões e milhões de espermatozoides. Mas o Senhor escolheu você. O Senhor escolheu a mim. O Senhor nos escolheu para a glória do nome dEle. Por isso Ele fala: guarde a minha palavra. Guarde a minha palavra, porque eu sou representado em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. Eu sou o que vive para todo sempre. Por isso, guarde a minha palavra. Porque se você guardar a minha palavra, ainda que você tenha pouca força,
A porta está aberta para você. A porta vai estar aberta, porque você está se esforçando, você está aqui hoje, você está conectado, você está buscando as coisas que são do alto, você não está buscando nada desta terra, você está buscando aquilo que vive e reina para todo sempre. Você e eu estamos na presença de um Deus vivo, santo e poderoso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome, meu Senhor da glória. Senhor, muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor permitiu que nós chegássemos até aqui, e sei que o Senhor continuará conosco, porque o Senhor é o mesmo, porque o Senhor na palavra nos mostra o Todo-Poderoso que era, o que é e que há de vir. Ele virá buscar a sua igreja. Igreja, esteja preparada. Não perca tempo com coisas que não precisa. Não perca tempo com coisas inúteis. Mas tenha tempo para a minha palavra. A minha palavra é a chave para a salvação. A palavra é a chave para a salvação. Guarde-a no seu coração, viva ela, pratique, porque dela e por ela estamos de pé, e por ela seremos salvos. Amém? Que o Senhor nos abençoe por essa palavra, em nome de Jesus. Aleluia, palmas para Cristo.